A graça e a paz a todos nossos irmãos. 1 Timóteo capítulo 4 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Advertências do apóstolo São Paulo acerca de falsos ensinos nos últimos dias. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? O Espírito Santo, aqui está dizendo Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo de Deus expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O que é apostatar da fé nesse contexto aqui? Retirar-se da fé e aceitar novas revelações de doutrina de demônios, como diz Gálatas 1, versículo 8. E nós temos visto isto nesses últimos dias. Esses homens, eles têm dado ouvido a espíritos enganadores, está aqui falando com letra minúscula, espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Esse pós-tribulacionismo, por exemplo, é uma doutrina de demônio que Satanás tem enfatizado nesses últimos dias. E ele tem usado pastores para pregar contra a verdade. Eles estão até postando na internet o perigo do pré-tribulacionismo. Isso é doutrina de demônios. Eles estão trabalhando contra um ensino genuíno ensinado por Jesus em João 14. João 14 é puro pré-tribulacionismo. Jesus ensinou o casamento judaico ali, quando ele disse que ele ia preparar lugar para a noiva. É assim que o noivo judeu fazia. Ele vinha, comprava a noiva e ia preparar lugar para ela. Depois ele voltava e levava a noiva. Isso é puro pré-tribulacionismo. Mas está surgindo isso na internet. Eles estão postando esses vídeos com esse título: Os Perigos do Pré-Tribulacionismo. Isso é para confundir você, meu irmão. O inimigo, ele usa a palavra para confundir você, como ele usou para confundir Eva ali no jardim do Éden, como ele usou ali em Mateus capítulo 4 para enganar Jesus ali. O inimigo conhece a palavra e ele arranca fora do contexto para enganar você. É exatamente o que esses homens estão fazendo nesses últimos dias. O apóstolo Paulo nos advertiu que esses homens, eles dariam ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. É uma doutrina perturbadora que está sendo enfatizada nesses últimos dias. Há 30 anos atrás, quando eu aceitei a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, você não via falar nessa doutrina pós-tribulacionista. Mas ela está sendo enfatizada agora, nesses dias, exatamente porque Deus tem levantado pessoas para pregar o Maranata. Deus tem levantado homens para advertir acerca da proximidade do arrebatamento. Então o inimigo, ele levantou essa doutrina para dizer, para perturbar a noiva de Cristo, para dizer que a noiva de Cristo irá ser massacrada e triturada na grande tribulação. Isso é heresia, meus irmãos. Isso é heresia, os irmãos têm que tomar muito cuidado com isso, porque nós estamos vivendo nesses últimos dias. Então Paulo, ele nos adverte, ora, versículo 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Uma mentira falada muitas vezes, ela se torna verdade. E o principal cavalo de batalha desses homens é aquela questão de John Nelson Darby e Margaret MacDonald. Eles dizem que o pré-tribulacionismo foi inventado por Margaret MacDonald e John Nelson Darby. Isso é mentira. John Nelson Darby, ele não inventou o pré-tribulacionismo, ele apenas enfatizou um ensinamento que não era ensinado desde os primórdios da igreja primitiva.
Então, na época de John Nelson Darby, que era na mesma época do avivamento de John Wesley, então foi enfatizado a volta de Cristo. O ensino do Maranata ele não era enfatizado naquela época como nós estamos fazendo hoje. Poucas pessoas ensinam o Maranata. Em algumas igrejas não se fala nada sobre a volta de Jesus por causa dessa maldita teologia da prosperidade que Satanás levantou para confundir as pessoas. Então isso aí veio para abafar a mensagem do Maranata. Então nós estamos enfatizando o Maranata, nós estamos enfatizando a proximidade do arrebatamento da igreja. Então o inimigo agora está usando esse argumento, dizendo que o pré-tribulacionismo foi inventado por John Nelson Darby e Margaret MacDonald. Isso é mentira, meus irmãos. John Nelson Darby ele não inventou isso, ele apenas enfatizou o Maranata, como nós estamos enfatizando hoje. John Nelson Darby, ele enfatizou um ensino genuíno ensinado por Jesus em João 14 e pelo apóstolo Paulo. Então esses homens, o capítulo 4, versículo 2 aqui de 1 Timóteo está dizendo assim, ó, pela hipocrisia de homens que falam a mentira. Então uma mentira, como eu disse, muitas vezes falada, ela se torna uma verdade. Então eles pregaram essa mentira, dizendo que John Nelson Darby, inventou o pré-tribulacionismo. Isso que é mentira. Dizer que John Nelson Darby inventou o pré-tribulacionismo, isto é uma mentira, meus irmãos. Então eles agora estão postando esses vídeos aí, os perigos do pré-tribulacionismo. Isso aí é heresia e esses homens vão dar conta diante de Deus. Eles estão trabalhando contra a verdade. Eles estão fazendo o papel de Bar Jesus. Eles estão fazendo o papel de Alexandre Latrueiro, que foi pedra no sapato de Paulo. Eles estão fazendo o papel de fariseus e saduceus que foram pedra no sapato de Jesus. A mesma coisa, esses homens estão trabalhando contra a verdade. Eles estão tirando as pessoas da visão, do foco, da proximidade do Maranata. E muitas pessoas vão ficar na grande tribulação por irresponsabilidade desses homens. Por quê? Porque as pessoas são gado alienado, as pessoas não estudam as escrituras, as pessoas dão ouvido a esses homens projetados na mídia. Esses homens que têm nome, que outrora eram pré-tribulacionistas, mas deram ouvidos à doutrina de demônio e a espíritos enganadores, como está dizendo aqui o nosso querido irmão Paulo aqui em 1 Timóteo capítulo 4. Cuidado com isso, meu irmão. Quando você ver um vídeo desse na internet, os perigos do pré-tribulacionismo, caia fora disso, porque isso aí é heresia. Eles estão trabalhando contra a verdade. São Judas Iscariote que estão comendo na mesa de Jesus, mas são traidores. Eles estão traindo a verdade. Esse é o objetivo de Satanás, que você fique na grande tribulação. Satanás quer que você viva uma vida relaxada. Ele quer que você viva uma vida sem santidade, uma vida de pecado. Você fica aí esperando aí a manifestação do anticristo. Isso não vai acontecer com a igreja na terra. E então você fica aí esperando, isso não acontece. E aí vai acontecer o arrebatamento, porque ele vai ser de surpresa, vai ser iminente. E aí você fica para trás, é isso que Satanás quer. Porque se você ficar para trás, meu irmão, aí você vai ser refém do governo. Você vai ter que trocar chip por comida. Se você não aceitar o chip, você não compra, você não vende, você não viaja, você não faz nada. E é isso que Satanás quer. Por isso que ele está ensinando isso aí, dizendo que a igreja vai passar pela tribulação. Porque aí você fica esperando o anticristo se manifestar. Aí você fica tranquilo, né? O anticristo vai se manifestar, na hora que o anticristo se manifestar, aí eu vou me preparar, porque aí Jesus vai voltar daqui a 7 anos. É muito fácil isso. Se isso fosse acontecer, que não vai acontecer porque não é o cronograma de Deus, seria muito simples. O anticristo se manifestaria, aí você sabia que daqui a 7 anos Jesus ia voltar no Monte das Oliveiras em Jerusalém. Mas isso não vai acontecer. Isso vai de encontro à palavra. Isso vai contra a palavra que diz daquele dia e hora ninguém sabe. Então, em uma visão pós-tribulacionista e mesotribulacionista, esses versículos não se encaixam.
Esses versículos que Jesus disse que daquele dia e hora ninguém sabe. Só se encaixa em uma visão pré-tribulacionista, porque isso é iminente. Jesus vem como um laço. Ele vai pegar muita gente de surpresa. Então nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos. Muito cuidado, porque as pessoas estão dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Cuidado, meus irmãos. Abra os teus olhos. Seja um crente bereano. Examina as escrituras e retende tudo que for de bem. Seja como os crentes de Bereia, que examinava tudo que Paulo ensinava. Tome cuidado, meus irmãos, com esses falsos mestres que estão ensinando isso aí, dizendo os perigos do pré-tribulacionismo. Cuidado com isso, meus irmãos, porque isso não se pregava há 30 anos atrás. Estão pregando agora para fazer confusão com a sua mente. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus nos ajude no meio dessa confusão escatológica desses últimos dias. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.